Estava desligado aqui no microfone. O primeiro tópico aqui para a gente discutir é a respeito da razão social da cooperativa, né? Como eu mencionei agora há pouco, no dia 9 de setembro, a gente deliberou pela alteração do nome da cooperativa. E a Josema pediu para que a gente retificasse, tirando esse termo LTDA. Eu vou pedir para que vocês se manifestem aqui, como a gente tem 23 pessoas, né? Tirando eu, são 22, e a gente decide por maioria simples. Eu quero saber se vocês concordam com o nome, né? A Cooperativa Escola dos Alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó, retirando esse termo LTDA. Se vocês estiverem de acordo com essa razão social, peço só para que vocês se manifestem aqui no chat, digam sim ou o quê. Joelson aqui positivo, Ana Carolina. Sim. Eu acho que a gente atingiu já aqui o Anderson. Então, pronto, a gente vai promover essa alteração na ata, né, que a gente vai encaminhar depois para que vocês assinem. Bom, e fazer também o registro no livro de protocolo, né? Esse registro é importante, ou melhor, no livro de atas, porque ele é o documento que vai, ele a principal fonte de registro das deliberações que vocês tiverem aqui. Nesse mesmo sentido, pessoal, vou fazer outra pergunta, né? Como a gente definiu aqui para a retirada do LPDA, conforme a orientação da Juscema, segundo item da ordem. Opa. Esse que a gente tratou agora foi o segundo item, viu? Da ordem do dia. O primeiro item é se vocês estão de acordo com a reativação da cooperativa escola no sistema da junta comercial. Eu vou pedir novamente para que vocês se manifestem aqui no chat. Se vocês estiverem de acordo, a nossa orientação é que vocês manifestem pelo positivo, viu? Por sim. Então, vocês estão de acordo com a reativação do sistema da Juscema. O terceiro item aqui da ordem do dia é a respeito também da retificação do nome da cooperativa nas atas. O terceiro e o quarto item, né? É isso mesmo. O segundo item a gente já tratou como primeiro, agora é o terceiro item para a gente retificar aqui o nome da cooperativa referente à reunião que a gente realizou no dia 3 de outubro, para a posse dos cooperados eleitos, né? Vocês concordam também, né? Assim, por consequência natural, acredito que sim, porque a gente já aprovou a retirada do LTDA, né, na reunião do dia 9 de setembro. Então, no dia 3 de outubro, eu preciso que vocês só confirmem aqui se vocês também estão de acordo com essa retificação. Retificação da ata de posse. Valeu, Anderson. Vamos ver. Então, a maioria concorda, né, com a questão de retificar também esse nome da cidade. O último item aqui, pessoal, o penúltimo, né? Eu preciso que vocês também se manifestem. Está no estatuto, o nosso presidente é a pessoa que representa, né, a sociedade em juízo ou fora dele, mas eu desejo saber da Assembleia se a gente pode também deixar nessa ata consignado, né, registrado, de que o nosso presidente, o Anderson, vai ser o representante, né, da cooperativa para promover os atos de arquivamento no sistema da Juscema. Vocês concordam com essa designação? Peço que vocês se manifestem também novamente no chat aí, sim. Bom, então basicamente eram esses os pontos, viu, pessoal? A gente fez um termo, esse termo está assinado eletronicamente pelo Anderson e também pela Caroline, que são, respectivamente, diretor-presidente e diretora administrativa. Só que, dadas essas dificuldades de tratar com
com a Juscema, a gente fez essa convocação da Assembleia de hoje há 10 dias atrás, há 10 dias úteis, um pouco mais, para caso esse termo ele não seja aceito, a gente ter também esse registro através de Assembleia Geral Extraordinária, né? Que é a instância máxima de deliberação que pode tratar sobre qualquer assunto. E a gente seguiu todos os trâmites necessários para a realização dessa Assembleia hoje, está de acordo com o Estatuto. Eu acredito que as demandas que foram apresentadas e que estão em exigências no sistema da Juscema, a gente conseguiu tratar hoje, que foi alterar o primeiro item, né? Deliberar pela reativação no sistema da Juscema, a reativação da cooperativa escola, vocês disseram que sim. O segundo item, que era para retificar o nome da cooperativa, né, tirando o LTDA, vocês também disseram que sim. Quanto a esse item, nós temos uma consulta prévia já com viabilidade registrada na Juscema, ela autorizou a gente usar o nome cooperativa, escola, dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó, sem esse termo LTDA. Então, o terceiro item, vocês também manifestaram positivamente, que é a questão de retificar o nome da cooperativa na reunião do dia 3 de outubro, que foi a reunião de posse dos cooperados. Tá? E o quarto item da ordem do dia, que é designar o Anderson como representante para promover os arquivamentos aí na Junta Comercial, na Secretaria da Fazenda, junto ao Banco do Brasil. Ele já tem essa designação natural pelo Estatuto, né? Mas a gente está fazendo isso porque, caso a Juscema volte a fazer alguma exigência nesse sentido, o Anderson está já formalmente designado. Porque o que aconteceu? Não sei se vocês lembram, mas aquela reunião lá do dia 9 de setembro ela foi muito extensa, porque a gente fez a leitura de todo o estatuto. Embora a gente tivesse encaminhado a minuta previamente para todos os cooperados, no dia da Assembleia, a gente fez aquela leitura, o que acabou inviabilizando a realização de eleição. E a Juscema está exigindo justamente isso, de que naquela reunião já tivesse sido eleita os conselhos administrativos e fiscais, né? Para vocês terem ideia, a gente começou a reunião com 19 pessoas e terminou a reunião com em torno de 12, ou foi 11. Então não tinha como compor os conselhos, porque só no conselho administrativo eram 8 cooperados, no conselho fiscal eram mais 6. Então davam 14 pessoas, e nem todos os que participaram daquele momento queriam participar também de um conselho. Então, por isso a gente consignou na ata que isso seria feito em um outro momento, e isso está dificultando, porque o procedimento que a gente está fazendo agora é por processo eletrônico. Inclusive, já foi feito para o Anderson um certificado digital para comprovar, né, a veracidade das informações que a gente está transmitindo pelo sistema. A gente vai fazer mais essa tentativa. Se eles novamente colocarem o processo em exigência, a gente vai abrir um processo no Campus Codó, pedindo à direção-geral autorização para que o Anderson, juntamente comigo, outro servidor da comissão, vá até São Luís para fazer esse arquivamento mesmo na modalidade presencial. Se não diretamente com eles, mas pelo menos próximo deles, e pedindo para que a pessoa que avalie o processo seja a mesma pessoa que vai reavaliar no caso de atendimento de exigência. Porque, como eu mencionei mais cedo, parece que o que está acontecendo é assim, a gente faz o arquivamento dos documentos, quem avalia é uma pessoa A. Quando vai avaliar o atendimento daquelas exigências que eles fizeram, quem avalia já é uma outra pessoa B. E aí fica fazendo uma ponte de que a gente acaba sem ter condições de sair, porque fica limitado aqui com questão de sistema. Eu já liguei para lá, fiz contato com o WhatsApp, mas está nessa barreira. Mas, assim, para fechar, o que a gente tinha para tratar hoje eram essas questões que eu acabei de salientar. Eu devolvo a palavra para o Anderson e em ato contínuo, Anderson, você pode franquear ou então até encerrar a reunião, porque eu acredito que a gente já atingiu o nosso objetivo por hoje. Bom, muito obrigado a todos que se fizeram presentes e tenham todos um excelente final de dia. Obrigado, Regis, pelos trabalhos. Então, pessoal, a palavra está franqueada. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se manifestar aí. Se não demais, gostaria de agradecer a presença de cada um. Agradecer novamente ao Regis pela condução dos trabalhos.
E desejar a todos vocês aí um excelente final de tarde, bom início de noite. E eu declaro por encerrada a sessão. Valeu, meu irmão. Boa noite para todo mundo já, né? Que tá com a noite. Um abraço. Valeu, Rez, um abraço.